Bom dia, gente! Meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou estar apresentando para vocês a minha sequência didática intitulada Representações Semióticas e as TICs, possíveis ações metodológicas para o processo de ensino e aprendizagem dos números racionais. Essa sequência ela está sendo elaborada no âmbito do PIBID, a partir das discussões referenciais teóricos e dos APPs, simuladores, objetos de aprendizagem explorados a partir das aulas no mestrado. Essa sequência ela está sendo desenvolvida para o 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Coronel João Martins, no município de Ituiutaba. Serão contemplados 31 alunos, pois eu ministro aulas de matemática e geometria em apenas um 6º ano dessa instituição. O conteúdo que vai ser trabalhado são os números racionais e suas diferentes representações. Por que eu escolhi esse conteúdo? Porque é o conteúdo que eu vejo que os meninos mais têm dificuldade no 6º ano. Os materiais utilizados serão caderno, lápis, borrachas, computadores, notebooks ou tablets, slides, datashow, dentre outros. Quais são os objetivos, então, dessas atividades? Inicialmente, nós vamos explorar, avaliar propostas de intervenções já existentes, buscando avaliar pontos positivos que possam ser agregados à minha proposta. Elaborar uma sequência didática que busque dar significado aos números racionais por meio das diferentes representações. Verificar a aprendizagem dos alunos do 6º ano do ensino fundamental em relação aos números racionais com o auxílio das TICs. Criar um grupo coletivo de discussões e compartilhamentos, podendo ser Facebook ou até mesmo uma plataforma Moodle, permitindo aos alunos discutir conceitos, dúvidas, procedimentos, levantar conjecturas acerca dos objetos de aprendizagem utilizados em aula. Então, aqui eu estou apresentando meu mapa mental e também meu mapa conceitual em apenas um slide. Então, em relação aos conteúdos, eu estou trabalhando com os números racionais e as suas diferentes representações, podendo ser fracionária, geométrica e decimal. Na fracionária, eu vou estar trabalhando com as frações, com questões pertinentes à leitura, à necessidade e às ideias das frações, como inteiro contínuo, discreto, a ideia da fração como razão, onde eu vou estar trabalhando também a porcentagem, e a ideia da razão como divisão, da fração como divisão. E aí também na questão geométrica, na representação geométrica, eu estou trabalhando os pictogramas que estão vinculados também à representação fracionária e decimal. Na representação decimal, também vou estar trabalhando as questões da leitura e necessidade, e além disso, os decimais finitos e infinitos. Dentre os decimais infinitos, eu vou estar trabalhando as dízimas periódicas simples e compostos, com ênfase mais na simples, por se tratar do 6º ano. Então, quais são as possibilidades que eu encontrei na utilização das TICs nessa minha sequência? São os APPs, alguns simuladores, o e-mail para o aluno que ele não achar, ele tiver, vamos dizer assim, timidez e não quiser participar da plataforma, ele pode tirar suas dúvidas comigo por e-mail. Então, também vou estar utilizando alguns vídeos, a plataforma Moodle, datashow e alguns objetos de aprendizagem. E aí, o objetivo da utilização de TICs é promover discussões, revisar procedimentos, revisar conteúdos, estreitar interações e socializar as experiências. A avaliação ela vai ser multifacetada. Então, eu vou utilizar vou avaliar as interações, por meio das observações que eu vou promover na sala de aula. Vou avaliar também os registros dos alunos, tanto no caderno, quanto na plataforma e nos fóruns de discussão. Enquanto a metodologia, então, vamos lá. Eu vou explorar, avaliar, elaborar uma sequência didática que contemple as diferentes representações para números racionais, utilizando as TICs no decorrer desse processo. Depois eu vou comunicar à escola o desenvolvimento da proposta, enviar aos responsáveis dos alunos termos de autorização, verificar os equipamentos ou dispositivos que a escola ou até mesmo os alunos dispõem, criar um blog, Facebook ou plataforma Moodle destinado à divulgação das atividades propostas e realizadas, a inserção de links de objetos de aprendizagem ou APPs. Posteriormente, estarei aplicando a proposta didática. Os dados serão coletados por meio de notas das aulas da professora, do diário de campo dos alunos, dos vídeos e dos áudios com as gravações das aulas e da plataforma de diálogo confeccionado.
Posteriormente, esses dados serão analisados a partir da perspectiva de Duval, Verneau, Borba, dentre outros. Então, quais são os conteúdos essenciais que eu vou trabalhando nessa sequência? Então, são as frações, os números decimais, as porcentagens, as diferentes representações, que então uma fração pode ser convertida para um número decimal, uma porcentagem, e os pictogramas também. E aí também vou estar trabalhando a questão da localização dos números racionais na reta numérica. Então, nesse plano, eu vou discorrer apenas sobre as frações, pois a elaboração da proposta ainda encontra-se em andamento, que vai ser uma sequência didática do PIBID. Inicialmente, serão trabalhadas questões pertinentes às frações, a necessidade, a leitura e as ideias das frações, inicialmente como inteiro contínuo e discreto, a razão e a divisão. Então, o que vai acontecer? A sequência didática já está sendo elaborada, eu vou apresentar aqui para vocês a estrutura inicial, então tem aqui os objetivos, habilidades, então as ideias das frações, a gente vai puxar a definição, partir de um problema, onde os meninos vão ter que dividir um quadrado em 4 partes iguais, então nós vamos discutir as possibilidades, e aí vamos falar sobre questões ligadas ao numerador, o denominador, a importância disso, a leitura, e aí vamos começar com as transformações, onde a gente primeiro dá o pictograma e solicita ao aluno que ele dê a fração, depois a gente dá a fração e pede o pictograma. Também a gente vai trabalhar com alguns desafios. Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que representar 2/3 nesse triângulo por meio da dobradura. E aí vem a segunda parte, que é no caso do inteiro discreto, certo? E estão aqui todas as ideias. Então, a outra parte aqui, todas as ideias que nós vamos trabalhar inicialmente. Voltando lá na apresentação, então, posteriormente a esse trabalho realizado em sala de aula, o que a gente vai fazer? Desculpa que eu errei aqui. Posteriormente, a aplicação da parte que se refere às frações, especificamente a ideia de fração como inteiro contínuo, será proposto um dos simuladores do site PET Colorado, especificamente o Introdução às Frações no Jogo das Combinações. E aí, eu vou estar mostrando esse simulador para vocês aqui. Então, ele está disponível nesse site, PET Colorado, certo? Tá aqui o link para quem quiser acessar. E eu já coloquei aqui no jogo que eu quero fazer. Então, o que esse jogo trabalha? Ele trabalha com questões pertinentes à fração com a ideia de inteiro contínuo. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele vai arrastar, por exemplo, 1/3 e vai procurar o pictograma que corresponde a essa fração. No caso aqui, é esse triângulo aqui, 1/3. Aqui, como a gente pode notar, já aparece uma espécie de reta numérica. Então, o menino vai ver, por aqui, quando ele põe para verificar, ele vai ver o 1/3 corresponde a quê? Menos que a metade, mais que a metade de 1, é mais que 1, menos que 1. Então, ó, quando ele põe aqui, verificar. Então, 1/3 tá aqui, ó. Ele é um pouquinho, ele é 0,33, então ele tá entre 0 e o meio. E aí, quando ele acerta, a representação vai lá pra cima, que 1/3 é igual ao pictograma. Agora, quando ele erra, ele mostra a questão da comparação das frações. Então, isso aqui eu acho que é um pouco para treinar. E também, o que acontece nesse jogo? Ele traz outras representações, porque nos livros didáticos, geralmente, as representações são feitas por cortes de quadrado, hexágono, círculo. E aqui não. Aqui ele trabalha com outras representações, por exemplo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos um octógono, temos essa outra representação aqui em teia. Então, trabalha um pouquinho diferente do que é abordado nos livros didáticos. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. E aí, como tarefa de casa, eles também necessitarão acessar o ambiente virtual com o intuito de acessar outros objetos de aprendizagem, onde necessitarão jogar e compreender a estrutura do jogo, as regras, para que depois nos fóruns e até mesmo na aula possam discutir sobre algumas problematizações referentes ao jogo. Então, a gente também vai
disponibilizar aos meninos esse jogo aqui, esse objeto de aprendizagem, que está no site da USP. Esse aqui, objetos de aprendizagem em matemática do ICMC São Carlos, USP. Então, aqui ele tem diversos objetos de aprendizagem para o ensino de frações. E os meninos, a gente vai solicitar eles para jogar aqui, ó, o jogo da memória. E aí, esse jogo da memória, ele tem basicamente ele trabalha basicamente com a questão do inteiro contínuo. Vou voltar lá. E aí, posteriormente à utilização desse simulador, serão propostas discussões acerca dos conceitos abordados no mesmo na plataforma Moodle, na qual os alunos terão que levantar conjecturas e validá-las com seus colegas, por meio das interações ocorridas nos fóruns por intermédio da professora. O mesmo será realizado para as demais ideias das frações e também para porcentagem e decimais, finitos e infinitos. Posteriormente a essa abordagem, serão trabalhadas questões pertinentes às diferentes representações que o número racional possa assumir, tal como 100% pode ser representado na forma de porcentagem, na forma de fração, na forma de número decimal e aí também, no caso, os pictogramas. Então, o que está falando ali, além dessas representações, também serão trabalhados os pictogramas. A análise de dados, vamos falar um pouquinho. A pesquisa será qualitativa, pois as intervenções qualitativas possuem características multimetodológicas, ou seja, podem assumir uma variedade de procedimentos de coleta de dados. Assim, as informações são cruzadas, uma vez que se busca investigar com diferentes lentes uma mesma situação. E aí eu trago alguns autores que falam isso, que chamam isso de triangulação de dados. Então, a triangulação dos meus dados serão feitas pela fala, pelos documentos, fotografias, os vídeos, os relatórios produzidos pelos discentes e algumas notas de campo. Então, espera-se ao final da aplicação dessa sequência didática que os alunos consigam construir o conceito de número racional, utilizar as diferentes representações para um número racional, consigam também realizar transições entre essas representações e localizar os números racionais independente de sua representação na reta numérica. Ainda ressalta-se que os alunos se envolvam nas discussões promovidas por meio do ambiente virtual construído, participando dos fóruns, dos questionários, levantando conjecturas a partir dos objetos de aprendizagem e dos vídeos propostos. Então, os referenciais teóricos que vão ser utilizados para respaldar essa atividade estão sendo Duval, Verneau, Borba e ele ainda está em construção. Então, essa foi minha apresentação. Um bom dia a todos e obrigada.